Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Brusque, vereador David Silva, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras, senhores, colaboradores, conselheiros da Casa de Brusque, que há tantos anos vem prestando aí um importante serviço, diretores, conselheiros, amigos e queridos familiares aqui presentes, meu afilhado Christian, sobrinho e afilhado, e a minha irmã Yasmine, que estão aqui representando a família Hoffmann. Não dá para falarmos da Casa de Brusque sem pensarmos em Aires Gevaert. Aires Gevaert, o grande idealizador, ele sonhou a Casa de Brusque. Claro que ele não fez sozinho. E está aqui eu vi, agora não estou achando aqui o Marcos Schlesser. Está lá no meio. O pai dele, o Rod Schlesser, era um dos fiéis escudeiros do Aires Gevaert e que seguia nas compras de peças, nas buscas de peças e documentos. Então, o Aires, sim, ele é a grande referência, é o nosso norte, é a nossa bússola lá na Casa de Brusque. Para todos nós que passamos por lá, é o Aires Gevaert. Então, eu peço licença para fazer a leitura de um texto escrito pelo próprio Aires Gevaert, e que agora, recentemente, é só um fragmento, uma parte do texto, em que ele explica, as razões que motivaram a existência da Casa de Brusque. E a nossa reitora, Rosemarie Glatz, ela publicou agora no dia 22 de setembro, até por coincidência, ou não, esse texto em homenagem ao Aires Gevaert. Então, abro aspas. O Aires Gevaert falando. E, às vezes, fico pensando quais os motivos me levaram a reunir e estudar elementos históricos de Brusque. É possível que se prendam, em grande parte, aos tempos de meninice. Quando ia visitar meus avós maternos nas Carreiras, quando chego lá, mais atraído pelas guloseimas que minha avó guardava, um gostoso pão de milho com nata, queijo e açúcar grosso, do que pelos carinhos que com ela era pródiga para comigo. Geralmente, o casal de velhos se encontrava nos fundos do terreno, enxada em mãos, capinando ou arranjando canteiros para a plantação. Ao primeiro sinal de minha presença, ela, minha avó, deixava o trabalho, mudava de roupa, fazendo-me depois sentar com ela na varanda. Contudo, antes de iniciar a palestra, fazia-me rezar o Pai Nosso e o Creio em Deus em alemão. Depois das perguntas preliminares, que giravam invariavelmente em torno do meu comportamento em casa, serviço, escola, etc., eu procurava desconversar, pedindo-lhe para contar histórias dos primeiros tempos, quando tudo se iniciava em Brusque. Ataque de bugres, presença de bichos ferozes, etc., etc. Minha avó foi participante da 6ª leva de imigrantes e tinha 10 anos quando sua família foi instalada no caminho para Guabiruba. Tínhamos prazer em contar coisas do passado, das alegrias, das vicissitudes, das festas, do velho Schinenburg, enfim, de toda a vida colonial
dos primeiros tempos. Tempos depois, moço já, anotei alguns desses relatos. Outra faceta que ficou em meu espírito foram velhos clientes que meu pai recebia na oficina de relojoaria. Vindos do interior, de várias linhas coloniais, contavam a meu pai o trabalho nas derrubadas e roças. A maioria dessas amizades de meu pai, eu as tenho em fotografia feitas em 1935, por ocasião do 75º aniversário da fundação de Brusque, nos Atiradores. Lembrança feliz do então prefeito Vitor Gevaert, reunindo no salão da Casa São José as pessoas mais idosas do município, junto com autoridades e personalidades que nos visitavam então. A fotografia de 1935 me impressionou fortemente. Quem pudesse reunir a vida de cada um desses velhos, que representaria sem dúvida a verdadeira história de Brusque, os primeiros dias, as lutas pela sobrevivência, a família, as dores e as alegrias. O velho Schützenverein, as igrejas, enfim, toda a vida de uma respeitável comunidade que foi e sempre será a nossa. Não era possível deixar no esquecimento o trabalho dessa gente, quase todo concentrado no tamanho da terra que eles receberam. Imaginava suas figuras silenciosas, curvadas sobre os sulcos da terra que eles traçavam com seus instrumentos de trabalho. Em seus rostos, lia as vicissitudes e alegria e procurava compreender suas esperanças nos dias vindouros. Gerações se sucederam e a vida brusquense se registrava simplesmente na tradição oral, com uma ou outra crônica em jornais ou almanaques familiares, sem expressão maior, e que o amanhã faria, infelizmente, desaparecer. Comecei a guardar tudo, o que se relacionava com o passado brusquense: jornais, anotações, postais, fotografias, objetos, etc. A ideia da fundação de uma entidade cultural que seria a guardiã desse material e de outro a se reunir foi tomando vulto. Outros brusquenses tinham identidade com esses sentimentos, comungávamos o mesmo ideal. E assim, em 1953, fundou-se a Sociedade Amigos de Brusque, com finalidade, entre outras, de reunir a história de Brusque, e conseguimos, graças a Deus. Fecha aspas. Então, como disse, o Ari Gevaert é o nosso norte, que todos aqueles que passaram aqui, hoje alguns estão sendo homenageados e aqui presentes. Nós sabemos, enquanto estivemos à frente à Casa de Brusque, nada ou muito pouco podemos fazer sem o apoio da diretoria, de diretores, de conselheiros, do conselho editorial da edição da nossa revista, que está aqui o Jorge Kiger, que hoje é o atual presidente, e daqueles que escrevem a história. A Casa de Brusque está lá o documento eu costumo dizer que é a sua certidão de nascimento de Brusque, vocês encontram lá na Casa de Brusque. E nesse sentido, que em nome dos ex-presidentes, em nome da Casa de Brusque, da sua diretoria, conselhos, associados e de todos aqueles que participam, cuidam da história melhor, eu agradeço imensamente essa homenagem que nos é conferida, que é conferida à Casa de Brusque.
Deixo um pedido aos senhores vereadores, senhora vereadora, que vão visitar a Casa de Brusque, mas que também olhem para a história, porque o que foi construído até hoje, que iniciou lá com os colonizadores, isso não pode se perder, isso deve ser mantido. Como a história nossa, que estamos vivendo esse momento, também devemos preservar e estar preservada. Então fica em nome dos ex-presidentes, em meu nome, em nome da Casa de Brusque, toda a sua equipe, o agradecimento especial aos senhores vereadores, em especial ao presidente, que nos concede essa honraria, e saibam que nós estamos felizes, porque é trabalho voluntário e nossa alma, nosso coração se alegra com o reconhecimento. Muito obrigado a todos. Um abraço.